Bom dia a Bom todas. dia. Bom dia, Thaídes, tudo bem? Bom dia a todas, todos, todes. É com muita alegria que nós começamos mais um encontro do Grupo de Estudos em Ciências Criminais do Observatório de Direitos Humanos, do IDP. Nós estamos completando 1 ano de atividades. Nosso primeiro encontro no ano passado foi no dia 8 de maio, em que a gente discutiu o texto do Zaffaroni, e desde então nós temos feito encontros mensais. E o ideal é muito legal, assim, estava falando aqui com a professora Luana, a quem eu já agradeço demais pela presença, e daqui a pouquinho vou apresentá-la. É muito interessante essa dinâmica que a gente tem feito, que é uma dinâmica pelo Zoom. Esse vídeo, ele está sendo gravado, mas para arquivo do grupo de pesquisa, ele não vai ser divulgado no YouTube, porque a ideia é manter aquela intimidade de um grupo de pesquisa, né? De discussão de um texto, de tirar dúvidas, para que todas as pessoas que estejam aqui consigam participar, consigam mandar as suas dúvidas. Então, eu agradeço demais pela participação de todo mundo e já deixo aberta a possibilidade de participação. Quem quiser mandar alguma pergunta no chat, quiser abrir o microfone, fiquem à disposição. E, para a gente começar os nossos trabalhos, eu queria agradecer muitíssimo a presença da professora Luana Tomás. Professora Luana Tomás de Souza é professora da Universidade Federal do Pará. Ela é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas Direito Penal e Democracia, e é advogada feminista, coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da Universidade Federal, da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Pará, e é uma grande parceira de pesquisas, parceira de escrita, e é uma pessoa cuja produção é absolutamente incrível, né? Quem quiser acompanhar a produção, a professora Luana sempre atualiza o academia.edu, que tem lá todos os textos à disposição, e eu recomendo demais, e é exatamente um desses textos que estão ali à disposição no academia.edu, é que nós vamos discutir hoje, e que se chama As Audiências de Custódia e a Prisão em Flagrante nas Varas de Violência Doméstica e Familiar cometida contra a mulher de Belém. Ele foi publicado nesse livro aqui, chamado Feminismos e Sistemas Criminais, e foi escrito em coautoria com a Verena Alves, o Bernardo Bandeira, a Célia Ramos e a Tainá Lima. E eu acho que, a partir desse texto, a gente vai poder dialogar sobre várias questões, né, Luana? Sobre o papel das audiências de custódia, o contexto da prisão em flagrante, no âmbito da violência doméstica, que respostas são as respostas que são utilizadas. Eu tenho estudado o tema das audiências de custódia há um tempo, tem algumas pessoas que estão aqui junto com a gente que também têm estudado o tema das audiências de custódia há um tempo, como a Tayane, a Bruna, a Laura Gigante, que está aqui também, e acho que é muito interessante a gente articular as duas coisas, né? O papel dos juizados de violência doméstica e familiar, nesses 15 anos de Lei Maria da Penha, e agora esses 6 anos de audiências de custódia, como é que a gente pode fazer a imbricação desses institutos. Então, te agradeço muitíssimo mais uma vez pela presença, a palavra é sua. Oi, gente, bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer imensamente a Carolina, minha parceira, né? A gente, a vida acadêmica não é uma vida fácil, uma vida muito difícil, muito extenuante, muito cansativa, a vida de professora, de pesquisadora, mas ela traz prazeres também, alguns encontros, né? E as pessoas às vezes se esbarram e bate, né, um amor, e eu, nesses encontros da vida, ganhei uma grande amiga, que é a Carolina, então um prazer tê-la aqui, uma pessoa que admiro imensamente, e fico muito feliz de estar aqui com todos e todas, né, e todos, compartilhando esse diálogo, né, sobre a questão das audiências de custódia.
Eu queria, a Carol me apresentou, queria me apresentar novamente, pincelando só algumas questões, meio que quase como uma desculpa, uma justificativa por evidentes falas que eu possa fazer, por falas que eu possa fazer, e aí depois eu vou apresentar melhor algumas reflexões, assim. Não fiz uma fala muito cadenciada, assim, expositiva, trouxe mais algumas reflexões, assim, para a gente fazer mais um diálogo mesmo, estou aberta à conversa com vocês, tá? Então, deixa eu dizer que, como a Carolina falou, eu sou professora aqui da Universidade Federal do Pará, sou professora do programa de pós-graduação e da faculdade, e também eu coordeno um projeto aqui que se chama Clínica de Atenção à Violência. Então, há muitos anos eu trabalho no atendimento a mulheres em situação de violência. Quando eu entrei na universidade, em 2008, eu iniciei esse projeto, começou com um projeto de extensão, e aí foi evoluindo, e hoje ele é uma clínica. Então, a gente trabalha com atendimento direto a mulheres, com diferentes casos de violência, também a gente não atende só mulheres, mas basicamente não são só mulheres, a maior parte, e a gente atende casos de violência sexual, violência conjugal, violência policial, violência lesbofóbica, vários casos. E a gente evoluiu para a ideia de clínica. A clínica ela tem um atendimento integrado, ela tem uma equipe integrada, então temos profissionais até da odontologia, da enfermagem, da psicologia, da pedagogia, e a gente tenta não só pensar, trabalhar no atendimento, mas também refletir sobre algumas questões do ponto de vista da litigância estratégica. Então, assim, vocês têm uma professora, né, acadêmica, mas eu tenho essa parte do atendimento de extensão, e eu tenho uma relação direta, e esse meu atendimento, assim, ele vem muito da minha relação com os movimentos. Como a Carol falou, eu sou feminista e participo do movimento feminista há muitos anos, antes de entrar na universidade. Quando eu entrei na universidade, mais diretamente, depois que eu me formei, eu passei a advogar para movimentos, participar. Belém é uma cidade que tem muitos movimentos fortes. Aqui nós sediamos a Convenção de Belém, né, a Convenção Interamericana para Prevenir e Erradicar a Violência contra a Mulher. São diferentes movimentos, um dos mais fortes foram as mulheres da Amazônia Paraense, o movimento de mulheres do campo da cidade, tem muitos movimentos fortes. E eu sempre trabalhei em parceria com esses movimentos. E aí, por isso, acho que até meu trabalho com a violência contra a mulher. Então, a minha área de estudo é violência contra a mulher. Há muitos anos foi meu tema de mestrado, doutorado, de pós-doutorado, e eu pesquiso há muito tempo violência nos mais diferentes aspectos, da parte tanto das políticas públicas, quanto efetivamente da responsabilização. Então, só para situar um pouco vocês, que é uma pessoa que atende mulheres, então, não é uma pessoa que alheia o sistema de justiça, é uma pessoa que tem um lado, quer dizer, é feminista, né, mas também é professora, está na academia, né, de direito penal, e que pesquisa políticas, né, de enfrentamento. Então, isso sempre foi muito marcado na minha vida, essas tensões também, de um lado, a proteção às mulheres, e de um outro lado também, o reconhecimento dos limites do sistema penal. Aqui eu coordeno um grupo de estudos que se chama Direito Penal e Democracia, tem alunos da pós, da graduação também, e a gente discute, né, várias perspectivas críticas. A gente fez ano passado um curso sobre abolicionismo. Esse artigo ele é derivado, inclusive, de um projeto de pesquisa que é vinculado ao grupo que foi sobre as audiências de custódia. Tá? Foi das pesquisas que a gente fez. A gente tem um sobre abrigos, abrigamento aqui em Belém, a gente tem outro sobre as delegacias, a gente fez esse sobre as audiências de custódia. Então, a gente tem, enfim, diferentes pesquisas. Tá? Então, só para situar um pouco das minhas reflexões, vocês vão achar, de repente, até confusas, porque eu não sou tão enfática em algumas posições, mas é muito dessa minha realidade, assim, não marco as coisas, ela é assim, mas tem muito dessas minhas preocupações. Bom, eu preparei uma apresentação, deixa eu ver se eu consigo aqui. Se vocês quiserem se inscrever, acompanhar nas redes sociais, a gente tem Instagram, inclusive a gente está com inscrições abertas para um curso que a gente está fazendo agora sobre entrecruzamentos de raça e gênero, está bem bacana, quem quiser. É um curso que a gente vai discutir vários conceitos, né, interseccionalidade, imbricamento, de opressões, racismo, sexismo e lélia, imbricamento de opressões cruel. A gente vai discutir interseccionalidade de Patricia Collins e Kimberly Crenshaw. A gente vai discutir várias perspectivas teóricas que envolvem raça e gênero. E o dinheiro arrecadado vai para a Coalizão Negra por Direitos. Tá? A gente está nessa campanha de arrecadação de recursos para a Coalizão Negra.
E aqui da clínica, que vocês também podem nos seguir nas redes sociais, a gente fez quando disponibiliza materiais. Ano passado a gente fez várias cartilhas, fizemos uma de atendimento a mulheres em situação de violência com deficiência, que também é uma problemática que a gente passou a atuar. Bom, então deixa eu apresentar para vocês um pouco do contexto dessa minha preocupação antes de entrar em algumas das reflexões da audiência de custódia. Primeiro, apresentar essa realidade, como eu falei para vocês, estudar o Pará é importante, né? Obviamente, não só porque estou no Pará, mas por que estudar o Pará. Primeiro que, assim, é um dos maiores estados da região norte, do ponto de vista econômico, populacional, mas também, do ponto de vista das políticas públicas de enfrentamento à violência, nós somos um dos primeiros estados de desenvolvimento de muitas políticas. Fomos um dos primeiros estados a criar uma delegacia da mulher, que era antigamente a DCCIM, então, um dos primeiros estados a criar, logo depois de São Paulo. E também fomos um dos primeiros estados a criar uma vara de violência contra a mulher. Logo depois do Mato Grosso, nós acho que fomos em segundo lugar. Somos um dos que mais tem varas também. Durante muito tempo éramos campeões de denúncia, campeões também de violência em si. Durante muito tempo nós tivemos vários municípios aqui que são campeões de feminicídio, Paragominas, Ananindeua. Então a gente vive com uma realidade onde há um número muito grande de denúncias aqui, também, obviamente, pela relação de violência, mas também, por outro lado, porque as políticas públicas têm uma certa historicidade, então, são desenvolvidas há muito tempo, que facilita o escoamento das denúncias, e, de um outro lado, também, você tem os movimentos sociais muito fortes, então isso tudo causa esse fervilhar de políticas de enfrentamento à violência que marcam o estado do Pará com suas especificidades. Então, só para contextualizar, porque às vezes quando a gente está, obviamente, né, no centro-sul, às vezes a gente não vê muito essas realidades locais e regionais. Então, há um contexto regional que é interessante. Claro que ele não vai abarcar toda a realidade, né? Quer dizer, o estado do Pará é um estado muito grande, de dimensões continentais, e boa parte das políticas não alcançam essas realidades. Então, se a gente for pensar as mulheres ribeirinhas, as mulheres indígenas, elas têm muita dificuldade de alcance das políticas públicas. Inclusive, essa é uma crítica que eu sempre fiz. Boa parte das políticas elas estão concentradas na capital e pouco no interior, o que dificulta o acesso. Então, essa é a realidade um pouco paraense de enfrentamento à violência, porque eu estudo essa temática de enfrentamento à violência contra a mulher aqui na região. Então, primeira coisa. Segunda coisa que eu queria falar é assim, eu estudo, como eu falei para vocês, violência há muitos anos, antes da Lei Maria da Penha. Né? Então, desde 2004, mais ou menos, eu pesquiso violência contra a mulher. Em 2004, 2005, aqui foram criados, inclusive, os juizados especiais de violência contra a mulher. Alguns estados criaram, nem todos criaram, mas alguns, porque, obviamente, com a criação dos juizados especiais criminais, isso alguns já devem saber, teve uma vazão muito grande de casos de violência contra a mulher, e alguns estados criaram os juizados. Então, a minha dissertação, inclusive, era sobre os juizados especiais criminais. E aí, logo depois, veio a Lei Maria da Penha, em 2006. Então, eu acompanhei esse processo de criação dos juizados, depois os juizados caem, vem a vara, vem a Lei Maria da Penha, e aí as coisas vão mudando de figura, né? E uma coisa que eu pude observar ao longo desses anos, que acho que é importante a gente falar, no contexto dessas reflexões, é que, assim, surge a Lei Maria da Penha, e aí várias questões envolvem a Lei Maria da Penha, né? Porque surge a Lei Maria da Penha em 2006, 2007, eu fiz um mapeamento dos artigos, e muitos artigos, obviamente, de compreensão e interpretação da lei, qual é a competência, onde ela aplica, onde ela não aplica, ela é constitucional ou não é inconstitucional, aí teve a ação do Supremo e tudo mais. Passa um tempo, e na área criminal, em especial, além dessas discussões técnico-dogmáticas, surge um mar de discussões muito grande sobre se a lei era punitivista ou não, que para nós é uma preocupação, principalmente no campo das ciências criminais críticas. Né? E aí tinha muitos artigos falando isso. Então, a lei é punitiva ou não é? É punitiva ou não é? E uma parte era desse campo crítico, né? Ponto. Uma outra parte era do campo feminista, crítico, e uma outra parte era uma galera que vai na onda mesmo, assim, a galera que a gente sabe que não tem um posicionamento crítico ao sistema de justiça criminal, mas que era resistente à Lei Maria da Penha. E aí dizia
mas era lei, por que não temos Zé da Penha? Essa lei ela é uma lei esquisita, meio inconstitucional, sem necessidade, tem um quê punitivista. Então, você tinha todas essas críticas que eu mapeava também, né, do ponto de vista das pesquisas. Então, tinha essas críticas. Tinha um outro campo que era mesmo, Nilo Batista, fez um artigo famoso, só a Carolina não viu, criticando porque veio a Lei Maria da Penha. Então, era uma pessoa que não tem um histórico de estudos feministas, mas tem um estudo, uma perspectiva crítica, né? Você tem essa perspectiva que não é crítica, Nutt chegou a fazer meio punitivista, que não é crítico, né? E aí veio a lei, teve uma pouco de resistência, e teve uma perspectiva também feminista, que era feminista, se afirmava como feminista, em certo sentido, não todo, mas em certo sentido, e que dizia, olha, a lei ela tem um viés punitivista. E aí eu enfim, como professora, né, participei de vários eventos nacionais, isso até está um artigo que eu publiquei recentemente uma turma, participei de vários eventos nacionais. E teve uma época que eu estava assim, de saco cheio, sabe? Assim, que professora a gente também fica de saco cheio, que era, menina, a gente ia para o GT de gênero, era assim, de 10 artigos, 8 eram a Lei Maria da Penha, é punitivista ou não. Aí depois também veio a época do feminicídio, mas o feminicídio é punitivista ou não é? Gente, isso me deu no saco, uma época que eu não suportava mais descobrir. Eu sou extremamente informal, eu peço desculpa, tá, gente? Mas, enfim, deu no saco, estava insuportável esse negócio. E aí isso despertou também a minha atenção, quer dizer, é isso, assim, o grande debate vai ser essa história de é punitivista ou não é. Aí eu comecei a ler, mapear esses estudos. Essa galera que não era crítica, mas dizer que é punitivista, obviamente não me interessa. Essa galera que não discute com o feminismo, mas que é crítica, li alguns, mas também não entrei de cabeça, porque, enfim, não discute com o meu campo de estudo, não são feministas. E aí comecei a ler essa crítica feminista, a Lei Maria da Penha. E era uma crítica muito, ainda, sem base empírica, às vezes, sem dados, efetivamente, ou não é punitivista. Era uma coisa muito do uso do direito penal simbólico. Ela usa o reforço simbólico, mas sem muitos dados, assim, né? Eu vi alguns que ainda chegavam a mencionar, também ainda sem muitos dados, mas assim, a lei é punitivista porque prende muito. Mas, assim, do ponto de vista da realidade, né, a gente sabe que uma parte dos crimes são crimes com penas baixas, então não dá para afirmar que isso vai gerar muitas prisões, né, do ponto de vista da sentença. A prisão tem. Mas alguns artigos falavam, não, ela é punitivista porque prende provisoriamente muito. E aí isso despertou minha atenção. Falei, então vamos ver se realmente há um grande número de prisões provisórias para a Lei Maria da Penha. Então, essa pesquisa ela parte um pouco dessa inquietação também, para avaliar se isso era de fato, se isso acontecia. Tá? Então, outra justificativa, todas justificativas. Bom, aí você tem um contexto de implementação das audiências de custódia, que eu não vou a fundo, né? Vocês já devem ter estudado como isso vai se dando aqui no Brasil. Mas o que despertou minha atenção nesse contexto de implantação das audiências de custódia era a resistência de alguns setores às audiências de custódia nas várias violências domésticas. E aí isso também despertou minha atenção. Então, assim, eu queria estudar a prisão provisória, porque tinha esse discurso de que muita gente era presa provisoriamente, era muito punitivista a lei, lotando as prisões. Tinha essa galera que estava criticando, com medo do que as audiências de custódia iam fazer nas várias violências domésticas. Meu Deus, aqui a audiência de custódia acabou, ninguém mais vai preso, caos e tal. E aí isso também despertou a minha atenção e, por isso, a minha curiosidade. Fazendo um parêntese sobre essas resistências, tem uma outra coisa também que desperta a minha curiosidade. Então, são curiosidades que eu estou jogando para o ar, não estou dizendo que o artigo resolveu, porque esse artigo também é datado, ele tem uma pesquisa, dados de 2016, no máximo 2017, então vocês podem fazer pesquisa recente, porque acho que esse é um assunto que não foi sanado ainda, é um assunto que é presente e vale a pena estudar sobre ele, pela sua complexidade. E aí uma outra questão que me veio à tona, e que eu acho que hoje em dia é mais contemporânea ainda, dentro desse cenário, a implantação das audiências de custódia, todos os limites, as dificuldades para a implantação das audiências de custódia, estavam funcionando, não estão, vai para onde, não vai, essa discussão que era punitivista ou não, o pessoal das várias promotorias, não quero, não dá, isso é horrível, vai liberar geral. E nessa questão das resistências, uma coisa, um parêntese, que acho que é importante chamar a atenção, que vale a pena para
futuros estudos também, ainda não fiz um estudo sobre isso especificamente, mas me interessa muito, é sobre esse novo perfil do sistema de justiça no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, assim, como eu falei para vocês, eu estudo muitos anos, né, violência contra a mulher. Então, antes da violência doméstica, antes da Lei Maria da Penha, então, em 2004, 2003, 2002, o que a gente tinha? Tinha a violência doméstica muito diluída no sistema de justiça, né? Então, não tinha setores especializados. Isso começa principalmente com o surgimento desses juizados especiais, e algumas varas em alguns estados começam a absorver essa demanda, mas ainda sem muito relevo. Então, essa demanda começa a ser absorvida e começa a ter profissionais especializados, assim, interessados, não digo especializados, mas interessados nessa temática. Quando vem a Lei Maria da Penha, e aí voltando para o ponto de cima, ela provoca muita resistência no sistema de justiça. Então, muitas pessoas achavam que não tinha sentido, que era uma lei que era desnecessária, que era uma lei punitivista, que era uma lei que dava muita vazão aos movimentos sociais. Então, eu lembro de participar de reuniões, fóruns nacionais, vários promotores, promotoras, juízes e tal, e eles dizendo, esse problema dessa lei é que é muito movimento social, o movimento social não entende, o movimento social é uma lei que vem de movimento social, ela é cheia de problema, não é para ser assim. Muitos diziam que deveria seguir a lógica dos juizados e não de vara, né? E a lei proibia a aplicação da 999, então havia muita resistência à lei em si. No sistema de justiça, quem na época pesquisava via que o judiciário não queria a lei. O corpo geral era que é isso? Porque também é um sistema de justiça que é muito refratário à mudança, né? De uma forma geral, não gosta. E a lei veio para mudar, estabelecer varas, procedimentos e tal, como as audiências de custódia vieram. É uma coisa que precisa ser dita. O que aconteceu? Aí aconteceu, foi uma realidade, milhões de ações contra, e depois de muita discussão interna, principalmente de competência, é competente, não é competente, e a lei foi sendo mitigada, porque a lei previa competência híbrida, né, um monte de coisa. Acabou, ela previa execução e conhecimento, depois ficou só conhecimento, saiu a parte da execução, previa júri e procedimento ordinário, ficou só ordinário, foi mitigada, aconteceu. Depois que ela aconteceu, você teve um fortalecimento imenso do sistema de justiça. Isso é uma coisa que vale muito a pena a gente prestar atenção. Então, você tem muito fortalecimento de varas, promotorias, defensorias, né, especializadas, fóruns, né, de violência doméstica familiar. E isso é uma coisa que eu tenho observado muito, a importância que esses agentes tomam no enfrentamento à violência, né? Então, se você tinha um contexto anterior, que quem falava de violência eram os movimentos sociais. Então, assim, as grandes protagonistas eram as mulheres dos movimentos sociais falando sobre violência contra a mulher. E nessas últimas décadas, quem fala de violência é muito o sistema de justiça. Então, assim, aquela promotora que era de uma vara qualquer, sei lá, vara de fazenda pública, aí ela foi deslocada para a vara de violência doméstica, ela foi deslocada no dia 5, no dia 6 ela está dando palestra sobre violência contra a mulher. Ela está no jornal falando sobre isso, uma grande especialista em violência contra a mulher. E aí essas pessoas passam a estar nos jornais, passam a dar palestras, e elas têm muita visibilidade sobre o tema da violência contra a mulher. Elas têm muito lugar. E assim, passam a ser grandes personalidades do sistema de justiça, que é uma coisa que a gente observa hoje, e que hoje me preocupa, em 2021. Né? São personalidades muito dúbias, muitas vezes, que fazem muito para fingir autopromoção, mas que são as grandes pessoas da violência contra a mulher, só falta botar uma capa, né? E aí, nessa coisa da violência doméstica, da audiência de custódia, muitas já botaram as capinhas e disseram, não, vai acabar, nós como defensores da violência doméstica, não vamos aceitar. Tinha muito estardalhaço. Porque hoje a gente vê com outras tônicas, né? Aparece qualquer lei, em certo sentido, traga uma medida que não seja numa lógica de restrição, né, de direitos, mais punitiva, ele já brada, um absurdo, vai tirar o nosso poder, nós somos os promotores e promotoras que defendemos as mulheres, né? As juízes e juízas e tal, que é esse lugar de especialista. Isso é uma coisa, gente, que vale muito prestar atenção, muitos estudos valem sobre isso, estou louca para pesquisar. Eu fiz um artigo recente agora mais sobre
eu fiz meio de autoetnografia de quem atende, né, o atendimento, mais da defensoria e meu lugar de atendimento. Mas eu estou doida para pesquisar essas personalidades, elas estão no meu horizonte, se vocês pesquisarem, me mandem os artigos de vocês. Eu queria conhecer quem são, que vivem, nem Globo Repórter, quem são, que vivem, por que acham que tem esse poder tudo. Né? Bom, então, este é o contexto, é o cenário, ver a audiência de custódia, e era um burburinho, era uma confusão, era nota pública, nota de um lado, nota do outro. Aí eu fiz o meu artigo, então, ainda num contexto meio limitado. O contexto pode ter mudado, mudou bastante, né? Não mudou bastante, não, pode ter mudado, mas esse era o contexto de quando esse artigo foi produzido, tá? Bom, alguns dados que eu acabei... Acho que a gente fez nessa pesquisa? A gente fez, então, a pesquisa documental, a gente fez pesquisa né, quantitativa, quantas pessoas eram presas, em quantos casos era audiência de custódia, quais eram as medidas aplicadas à audiência de custódia. Então, foi uma pesquisa quantitativa mesmo, documental, dos relatórios das varas, e fizemos também uma pesquisa de campo com entrevistas. A gente fez entrevistas com o sistema de justiça para ver o que eles achavam, se realmente, as resistências às audiências de custódia, eles achavam que ia ser positivo, que não ia, como é que estava isso. Então, a pesquisa ela tem esses dois aspectos, tá? Então, aqui é um dos primeiros dados que está lá no artigo, vocês devem ter olhado, né? Primeiro, qual foi a medida cautelar aplicada na audiência de custódia. Então, tem uma lógica bem diluída, né? A maior parte trabalhou ali com o afastamento da vítima, com a proibição de contato, né? O comparecimento permanente à vara, com 28%, e 8,57% com o afastamento do lar. Então, a maior parte das medidas cautelares são efetivamente, né, focadas na aproximação com a vítima. Aqui o tempo de prisão, né? Na maior parte dos casos, ali 70,27%, a maior parte das pessoas passou até no máximo 30 dias preso. Então, assim, o que eu pude observar, na verdade, é que o número de prisões provisórias não é tão grande como se eu esperava. Quando comecei a ler esses artigos, falei, pronto, vai ter 350 mil pessoas presas provisoriamente. De fato, as varas de violência doméstica têm um imenso volume de processos. A gente tem vara aqui que tem 5 mil, 6 mil, sei lá, processos, em comparativo com outras que têm 1.000, 2.000. São as varas. Uma das varas mais demandadas, se não a mais demandada, são as varas de violência doméstica familiar, de fato, né? Todavia, não é a maior parte desses casos que gera a prisão provisória. O número de prisões provisórias não é alto do ponto de vista de outros processos criminais, né? E o tempo que essas pessoas passam presa é também, em comparação com outras varas, muito menor. São pessoas que passam presas provisoriamente 15 dias, 20 dias, no máximo 30 dias, porque são varas que acabam tendo fluxo maior, muitas vezes, né? Uma dinâmica institucional mais célere. Então, são pessoas, enfim, muitas vezes esses homens têm mais facilidade de encontrar advogados, essa parte eu não entrei em detalhes da minha pesquisa, mas, de fato, são pessoas que passam pouco tempo presas. Claro que professora, então, pronto, a senhora está falando que uma vida não importa, né? Que uma pessoa presa não é significativo, Eu não estou dizendo que não há prisão provisória. Eu não estou dizendo que as pessoas não ficam presas por um tempo, né, razoável. O que eu estou dizendo é que a maior parte, do ponto de vista estatístico, de fato, ficam presos com até, no máximo, 30 dias. A maior parte deles ficava até 5 dias. Então, vejam que são prisões rápidas, se a gente olha do contexto do sistema de justiça criminal. Né? E o que a gente pôde observar nas entrevistas e nas conversas é que, de fato, isso não era uma problemática apontada por eles, assim, né? Quer dizer, e vejam que a maior parte das prisões, vejam que a grande preocupação com a prisão era a imediata, voltando lá, a aproximação com a vítima. Então, assim, a grande preocupação, apesar de serem crimes com pena baixa, né, lesão corporal ou ameaça, havia uma ameaça concreta a uma mulher, ou uma criança fosse morta, uma mulher fosse morta, alguma coisa assim. Então, a preocupação principal era a proteção da vítima. A suposta, né, ameaça à vítima. Né? E isso levava à prisão provisória, e depois essa prisão era revogada. Né?
e a medida cautelar prosseguiu. Dos crimes envolvidos, a maior parte lesão corporal. Então, vocês veem que isso também, isso se a gente for comparar com outras bases, por exemplo, tráfico de drogas, você vai ver que lá você tem crimes com pena alta, que geram prisão provisória, aqui você tem uma situação anômala, né? Muitos crimes que sequer gerariam prisão. Isso é uma lógica, né, perniciosa do sistema, quer dizer, são pessoas que ao final do processo sequer estariam presas, e ficaram presas provisoriamente por um mês, né, 15 dias, seja lá quanto tempo for, mas ficaram presas por um crime, como ameaça ou lesão corporal, que não fariam com que elas ficassem presas. Né? Então, 59% lesão corporal, ali 17% ameaça em vias de fato é o papel das contravenções penais, que é um outro assunto, né? Vale a pena um outro debate, né? Como as contravenções penais ganham lugar, né, com a Lei Maria da Penha. Então, vocês veem que são crimes que, de fato, num contexto que não fosse de violência doméstica, não gerariam prisão. Aí aqui alguns dados, né, 50% eram primários, quase 50% dos réus eram primários, dos presos. A maior parte de crimes são penas baixas, em muitos casos sequer gerariam pena privativa de liberdade ao final do processo, as pessoas ficaram presas. Não foi um caso de antecipação da pena, porque nem haveria pena. De acordo com um dos magistrados. E aí, nas entrevistas, o que eles apontavam, né, um dos magistrados apontou, por exemplo, a necessidade que ele vê da oitiva da vítima, porque assim, o grande debate na audiência de custódia é a vítima, né? Ela vai morrer, ela não vai morrer, ele vai matá-la, ele não vai matá-la. A grande preocupação nas audiências que a gente pôde observar, também a gente participou de algumas audiências, era a proteção da vítima. E o que o magistrado dizia, eu queria muito ter tido a oportunidade de conversar com ela, porque elas não participavam das audiências de custódia. Então, assim, estava em jogo na audiência de custódia a ameaça à vida delas, mas elas não estavam. Então, isso é um ponto muito problemático, que acho que vale a pena para eventuais pesquisas, né? Quer dizer, se a grande preocupação é a proteção dessa mulher, por que ela não participa então, da audiência de custódia? E por que também que esse sistema de justiça não prepara outras formas de proteção? Quer dizer, mas a gente vou dar, então muitos juízes falam, a gente vai dar um afastamento do lar, mas a gente sabe que isso não protege. Então, quer dizer, é um déficit, é um limite do próprio sistema, porque o sistema aplica uma medida que ele sabe que não vai ser cumprida, então, assim, por que ele não tenta cumprir? Por que não é aplicada alguma forma, né? Como hoje a gente vê ideias que não têm, né, de fato, uma grande aplicação, né? São pequenos casos, por exemplo, de botão do pânico, estudos eletrônicos, enfim, alguma medida de proteção que não gerasse a prisão provisória. Mas, assim, ele tem o medo de que essa mulher possa ser morta e ele acha que vai aplicar a proibição de aproximação com a vítima e isso não vai acontecer. Então, esse lugar da vítima, diferente de outros crimes, nas audiências de custódia de violência doméstica e familiar, eles ganham um lugar e deveria ser algo melhor problematizado. E uma outra coisa que as defensoras falavam é que, assim, boa parte desses casos, né, gera, nas audiências de custódia, por questões relativas a emprego, moradia, né, que você não consegue ter um debate na audiência de custódia. Né? Outros programas, por exemplo, ela, por exemplo, ela mesma, não precisa ser presa provisoriamente, tem uma suposta ameaça. Bom, ela vai sair da casa e vai ter um programa de qualificação, um programa de apoio, ou ele vai ter. Mas, assim, o que a defensora relata é que no momento da audiência de custódia você tem poucas alternativas, né? pouco referencial para se buscar em termos de medidas cautelares não privativas de liberdade. Bom, e aí, né, refletindo com vocês, né, nesse contexto de reflexões, né, o que a gente pôde observar desses casos, né? Então, primeiro, pensar esse limite, né, das medidas cautelares, essa problemática das medidas cautelares, né? Eu lembro que, inclusive, também eu era do Conselho Penitenciário, quando foi criada a Lei de Cautelares, e eu lembro de participar em Brasília, até de um fórum, que era com os conselhos penitenciários, era um fórum para discutir ainda a lei, o impacto da Lei de Cautelares, e eu lembro da participação do governo, na época, super feliz e contente, super
positivo, achando que não, vai vir agora lei de cautelares, vai acabar a prisão provisória, praticamente essa era a tônica, né? Não, vai ser uma lei super positiva, vão surgir agora as medidas cautelares não privativas de liberdade, então os juízes vão ter outras alternativas, e o que a gente pôde ver, de fato, com as medidas cautelares, uma lei de cautelares não foi isso, né? Quer dizer, uma lei por si só, ela não consegue demover esse ranço punitivo, né, essa estrutura punitiva, encarceradora do nosso sistema. Então, por mais que você tenha uma lei super avançada, do ponto de vista de alternativas, digamos assim, e elas não se aplicavam na prática. Então, não adianta, né? Da expectativa à realidade, né? Então, se é uma coisa que precisa ser pensada, uma das deficiências que se tem hoje nas audiências de custódia é, muitas vezes, o manancial de medidas cautelares e, mais ainda, a aplicabilidade, o que fazer, como garantir que ela funcione ou não. Então, muitas vezes, os juízes se dizem sem condições de dispor, né, no início das audiências de custódia, e uma coisa que eu observei, acho que não falei no artigo também, é que eles são mais inventivos nas varas de violência doméstica do que são em outras audiências, não sei se vocês observam isso também, mas assim, saem umas medidas muito malucas, do tipo, a obrigatoriedade de frequentar a escola, obrigatoriedade de participar de palestra, obrigatoriedade de ler livro, já vi obrigatoriedade de ler livro, obrigatoriedade, saem umas medidas que você não vê em nenhuma outra audiência de custódia, você vê nas varas de violência doméstica e familiar, nas audiências de custódia. Parar de beber narcóticos, né? Vai se abster de consumir bebida alcoólica, essas coisas assim. Então, a gente consegue, com isso, pensar também o limite das políticas criminais, quer dizer, elas são desenvolvidas, elas são pensadas, mas elas têm muita dificuldade de ser operacionalizadas do ponto de vista prático, né? Então, a gente precisa pensar muito bem e não sermos tão ingênuos de achar que essas criações legais vão ter o impacto que efetivamente a gente gostaria que tivesse. Então, acho que esse debate nos faz pensar a importância das medidas cautelares alternativas à prisão e como elas acabam sendo secundarizadas no sistema de justiça criminal e também os limites, né, das políticas criminais, a dificuldade da gente operacionalizar isso. Outro aspecto que eu queria destacar que a Lei Maria da Penha é uma lei muito interessante porque ela não traz só o viés da responsabilização, né? Então, voltando, ela traz a lógica da prevenção, da assistência e da responsabilização. E é interessante, inclusive, destacando, né, porque ela usa o termo enfrentamento, está na política de enfrentamento à violência contra a mulher, né? Diferente do combate, que é a sua responsabilização, as políticas elas têm o viés do enfrentamento, que é prevenção, assistência e responsabilização, não é só punição. Todavia, contudo, entretanto, o que mais teve apoio, incentivo institucional foram as medidas de responsabilização, e está aí o lugar das varas, das promotorias, das defensorias, e por isso que a gente tem essas mega promotoras que estão na mídia o tempo todo, e a gente tem um baixo lugar de prevenção, um baixo lugar da assistência. Então, cadê o que diz lá no Lei Maria da Penha, no debate sobre violência nas escolas? Não tem. Cadê as políticas de prevenção? Os abrigos, quase não temos, casas de passagem, quase não temos, centro para agressores, quase não temos. Então, assim, você não consegue atuar num aspecto sem atuar no outro. Então, assim, você não consegue, não tem sentido você fortalecer a vara e você não ter as medidas de assistência às mulheres, por exemplo. Então, muitas vezes o que essa mulher efetivamente quer, né, isso já é falado em inúmeros artigos, não é a prisão dele, mas ela quer ser protegida. Então, se eu tivesse, por exemplo, centro de referência para essa mulher, mas nós não temos, centros de referência estão caindo aos pedaços. E aí é um debate, inclusive, interessante do contexto atual das políticas públicas. Quem estuda política pública de enfrentamento à violência contra a mulher, como eu, todos esses anos, observa o seguinte: com a Lei Maria da Penha, nós tivemos um boom de serviços. Mesmo de prevenção e assistência, nós tivemos um imenso crescimento. Claro que os de responsabilização sempre tiveram maior lugar, mas nós tivemos, né, tem estudos que mostram que houve um aumento de mais de 400%. À época, com a Secretaria de Política para as Mulheres, então, vários serviços foram inaugurados, você tinha recurso, né? E hoje em dia é o total oposto. As políticas públicas estão enfraquecidas, elas estão desidratadas, elas estão sem recurso. Então, essas poucas políticas que existiam já não existem mais, já não tem mais recurso, já estão fechando as portas. Então, esse é um problema que a gente precisa pensar no contexto geral, porque a preocupação imediata que a gente pôde observar nas audiências de custódia era essa preocupação com a proteção dessa mulher, mas isso não pode ser pensado sem esse contexto de políticas públicas. Então, assim, a gente precisa aliar também essas nossas reflexões e pensar também os limites do poder judiciário como esse grande responsável.
Eu achava muito engraçado, um juiz uma vez perguntou para mim, numa das entrevistas, ele estava lá conversando comigo, aí tocou o telefone, ele ia dar uma entrevista no jornal, aí ele falou assim, ainda bem que a senhora está aqui, eu vou fazer uma entrevista daqui a pouco, me diga o que eu vou responder. A pergunta é o que o judiciário vai fazer para acabar com a violência. O que a senhora acha que eu posso responder? Eu digo, diga nada, porque o judiciário não tem esse papel, né? Porque, assim, quem é você, né? Por que o juiz acha que o papel dele é acabar com a violência contra a mulher? Não é o judiciário que acaba com a violência contra a mulher. Mas, assim, a gente constrói uma lógica de enfrentamento em que é o judiciário o grande responsável, e todo o debate é gerado em torno do judiciário. E as políticas públicas, os movimentos sociais sumiram, foram deixados completamente de escanteio. Então, você ainda tinha um debate de participação. Boa parte das delegacias da mulher foram criadas por pressão dos movimentos de mulheres. E hoje em dia você não vê, os conselhos estão em frangalhos, não existe conselho da mulher, conselho municipal, conselho estadual. Então, os movimentos sociais foram completamente deixados de escanteio. Né? E aí, por fim, a pergunta que não quer calar, né? Às vezes me colocam nessas perguntas do tipo, e aí, professora, a senhora, afinal, né, é abolicionista, a senhora é feminista, né, que é o artigo que eu publiquei com a turma, né, quer dizer, e o que eu defendo eu falo um pouco no artigo, o paradigma da complexidade e a possibilidade de ser as duas coisas. Ao mesmo tempo, defendo a abolição das prisões, quero que a gente tenha alternativas que vá para além da prisão, desejo e vou trabalhar e construo e estou trabalhando nessa linha. Mas, muitas vezes, como uma advogada, né, que atende mulheres em situação de violência, muitas vezes o que se tem para proteger a vida daquelas mulheres, muitas vezes é a prisão. E eu não acho, prisão provisória, eu não acho que isso sejam coisas incompatíveis. Tá? Quero tentar trabalhar na lógica de que não são. Então, muitas vezes eu pedi a prisão, atendendo uma mulher em situação de violência, que estava ameaçada de morte, com risco de morte. E, ao mesmo tempo, depois, trabalhei no sentido, inclusive, de cessar a prisão provisória. E discuto com o judiciário o absurdo que é esse uso da prisão provisória em situações em que sequer seriam utilizadas, e como a gente poderia utilizar outras lógicas de enfrentamento à violência. Mas é muito difícil também, no contexto hoje, né, de punitivismo, em que esse contexto alcança, inclusive, a presidência da República, em que esses juízes magistrados se acham os grandes, né, grandes defensores das mulheres e acham que eles vão resolver isso prendendo. Então, assim, eles não escutam, não adianta. Você fala e eles não escutam. Então, assim, é uma situação muito complexa, muito difícil de ser enfrentada, isso não se resolve simplesmente com alternativa A, B, C. Eu acho que, ao mesmo tempo, a gente precisa enfrentar o sistema de justiça, ao mesmo tempo fortalecer as alternativas de prevenção e assistência, ao mesmo tempo advogar o uso excessivo da prisão provisória e, ao mesmo tempo, entender, muitas vezes, ela como opção e, ao mesmo tempo, fortalecer as medidas não privativas de liberdade. É uma situação muito difícil, muito complexa, que é a lógica do caos, né? Quer dizer, nós estamos trabalhando há alguns anos na lógica do caos, na lógica do absurdo, de escolhas onde não temos muitas alternativas do que fazer diante dessa realidade. E acho que é algo que a gente precisa tentar, né? Tentar trabalhar com esse caos, tentar trabalhar com essa situação tão problemática para tentar construir alternativas, e acho que o debate de hoje ajuda nesse sentido. Era isso que eu queria falar, gente, algumas reflexões soltas, assim, jogando para o ar, e obrigada. Estou aqui. Muito, muito obrigada, professora Luana. Adorei todas as provocações, muito fogo no parquinho. A ideia era essa mesma, que a gente pudesse dialogar sobre esses dois pontos, né, que são tão nevrálgicos. Luana, eu te ouvindo falar sobre a ilusão das medidas cautelares. Não, porque agora com a lei de medidas cautelares tudo vai mudar. A mesma ilusão foi com as audiências de custódia, né? Não, agora com as audiências de custódia a prisão provisória vai diminuir. Os dados não nos mostram isso, né? Os dados nos mostram uma redução muito tímida, né? De 40%, 38% para 35% nos últimos dados do Infopem. E a gente ainda nem sabe se dá para, de fato, estabelecer uma correlação, né, entre a existência das audiências de custódia e essa redução do encarceramento provisório, ou se ela se deu em relação a outros fatores, né.
Bom, agora eu queria deixar a palavra aberta para todo mundo que quiser se manifestar, para quem tiver perguntas para a professora Luana. Eu quero só abrir a roda com alguns questionamentos, Lu, considerando um pouco esse contexto, né, que você apresentou. Eu estou à frente de uma consultoria financiada pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, a UNODC, para avaliação de ações de enfrentamento à violência de gênero no âmbito das audiências de custódia. E aí, das 27 unidades da federação, 8 possuem audiências de custódia em juizados ou em varas de violência doméstica. 19 usam a violência doméstica junto com os demais crimes, né? Processam ali as audiências de custódia junto com os demais crimes. As 8 unidades da federação são Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Então, o que me causou muito interesse no seu texto foi essa experiência do Pará desde 2016, né? Então, muito, muito pertinho ali do processo de implementação das audiências de custódia, que aconteceu em 2015, logo depois já houve uma conformação do judiciário para as audiências nas varas de violência doméstica. E você traz algumas questões, né, no seu texto, sobre o uso intensivo das prisões, né? Então, você colocou ali, acho que são 38, né? 38% de conversões, né, do flagrante em preventiva. E aí, eu fui olhar os dados do DF. Pegando aqui o mês de novembro de 2020, que foi o último que eu tenho, assim, os dados mais consolidados, a gente teve 15% de conversão de prisões em flagrante e em preventiva no contexto de VD, né? Porque aí a gente tem que filtrar só os casos de violência doméstica. Os casos de violência doméstica representam aproximadamente 30% do total das audiências de custódia no Distrito Federal. Então, em novembro, por exemplo, foram 913 e foram 275 audiências de violência doméstica. E nesses casos, só houve 7 prisões preventivas e 42 casos com medidas protetivas de urgência. Um único caso, só houve 3 casos sem medidas protetivas, sem nada, só com liberdade provisória. Porque aqueles casos em que não houve concessão de medida protetiva, houve prisão. Então, há uma espécie de controle aí, né, por meio das medidas cautelares e das medidas protetivas de urgência. E esse é um ponto que eu queria dialogar com você. Uma outra coisa que você traz no seu texto, e que é um problema aqui no Distrito Federal também, é a falta de dados sobre raça e orientação sexual, né? Não dá para a gente determinar, né, agressores brancos, negros, mulheres, vítimas negras, brancas. Isso não fica claro, porque em nenhum momento se pede a informação sobre raça aqui no Distrito Federal. Até a gente tentou fazer essa implementação ali na audiência de custódia, alguns juízes toparam, outros não, então o dado não ficou muito bem definido, e esse também é um desafio. Eu queria falar com você também, Lu, sobre essa... no texto vocês falam, né, da decretação da prisão preventiva, salvo quando se tratar de risco evidente, né, quando a mulher está em risco. E nós temos formulários, né, de avaliação de risco, inclusive ontem, né, foi publicada a lei. Oh, meu Deus, eu tinha deixado aqui aberto, acho que eu fechei. A lei número 14.149 de 2021, que institui o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, na linha do que o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público tinham alinhado em torno do FRIDA, né? E
aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente tem o uso do formulário de avaliação de risco no momento em que a mulher pede a protetiva, então, geralmente na delegacia especializada, há uma certa desconfiança, né, pelas pesquisas realizadas, de que as delegacias não especializadas não aplicam esse formulário, só a DEAN aplica, mas esse formulário, ele não é, os dados não são consolidados para nada, então, se uma mulher vai 2, 3 vezes à delegacia, ela preenche 2, 3 vezes aquele formulário, e ninguém acessa o formulário anterior para saber se o risco dessa mulher aumentou ou diminuiu. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre essas dimensões de percepção de risco, né? E uma última coisa tem a ver com a questão da medida protetiva, e pensando um pouco nas criminologias feministas, né, nessa ideia do protagonismo das mulheres e do reforço das respostas, né, que o sistema de justiça pode dar, e essas respostas são limitadas, eu queria te ouvir um pouco mais sobre a presença das mulheres, das vítimas, em audiência de custódia. Em que medida, como é que você avalia isso, né? Tanto para a concessão da medida protetiva, quanto para uma discussão de uma forma diferente de discussão daquele conflito, né? Então, explicando um pouco melhor, aqui no Distrito Federal, eu assisti a muitas audiências de custódia ao longo desses 5 anos, e em casos de violência doméstica, era muito comum a gente ver a seguinte situação: uma mulher faz a ocorrência, né, de violência doméstica, né, tem o flagrante, só que ela não fez um pedido de medida protetiva. Não tem pedido de medida protetiva. E na custódia, o promotor faz o pedido por ela. O promotor pede por ela. E aí, alguns juízes deferem. Ou seja, a mulher, o que ela queria, né, na linha do que você estava discutindo, né, qual é a vontade da mulher? É cessar a agressão. Mas ela não necessariamente quer o afastamento do lar, ou ela não quer alguma coisa, mas naquele momento alguém quis por ela, né? O Estado quis por ela. Como é que a gente pode pensar nesse sentido? Por outro lado, o ambiente da custódia é um ambiente de tensão em torno da pessoa que acabou de ser presa, né? Então, a gente está ali no momento do flagrante, tem um monte de discussões sobre a proteção social daquela pessoa, encaminhamentos, possibilidades de investigação de tortura, abusos policiais. E aí, como é que a gente insere uma outra parte que é super poderosa, que é a vítima, né? Nesse locus que foi todo pensado para a pessoa que acabou de ser presa, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre essas complexidades dessas imbricações. E aí, faço essas provocações e abro a roda, né? A Caroline... Essa tua última pergunta, ela eu perdi só o iniciozinho. Era se a participação da vítima na audiência de custódia? Isso. Como é que a gente poderia pensar, né, na participação da vítima na audiência de custódia? Se é possível ou não, né? A Caroline fez uma pergunta aqui no chat. Lu, professora, aí no Pará, as audiências de custódia decorrentes de flagrante por crime no contexto da violência doméstica ocorrem nas varas de violência doméstica? Pergunto isso porque em outros estados as audiências ocorrem junto com os outros crimes, num ambiente não especializado. A senhora percebe que nas varas permite um tratamento minimamente mais adequado? Essa é uma das grandes discussões, né? Levar a audiência de custódia para uma vara especializada significa um tratamento diferente, um tratamento especializado da questão no âmbito daquele crime específico? Acho que a gente pode começar com essas perguntas e aí a roda está aberta, gente. Fiquem à vontade. Tá. Sobre essa questão logo da vara, assim, aqui no Pará nós temos uma vara de inquéritos, né, que faz as audiências de custódia. E aí, inicialmente, as audiências dos casos de violência doméstica, elas iam para a vara de inquéritos, e aí, a partir de 16, eu menciono isso no inquérito, elas vão para a vara de violência doméstica. Aqui,
as varas de violência doméstica, elas têm uma força grande, assim, do ponto de vista desse debate, até que eu mencionei com vocês, da competência híbrida, né? Quando a Lei Maria da Penha surge, ela dizia que as varas eram tudo, né? Então, ela tinha competência civil, criminal, ela pegava a execução, pegava o conhecimento, pegava crime contra a vida. E quando elas começaram aqui, elas eram tudo isso. E aí elas foram perdendo. Aí teve um longo debate, perdeu primeiro a execução, ficou só com a parte de conhecimento. Aí depois perdeu a parte civil também, né? Isso tinha também, ela discutia inclusive o divórcio, aí perdeu. Aí ficou o júri, teve um embate imenso, assim, eu acho que foi o último espaço, o último estado que fazia o júri era da vara de violência doméstica. E aí teve um debate junto ao tribunal e eles entenderam que a competência constitucional era das varas de júri. Então, a vara de violência doméstica faz toda a primeira etapa e depois manda para a vara de júri fazer o júri, mas eles fazem todo o início, inclusive. E a promotoria de violência doméstica que vai atuar no júri. E aí, quando surge essa questão da audiência de custódia, eu acho que assim, esse contexto em que havia esse embate para a competência da vara, ele permaneceu. Então, elas começaram com a audiência de custódia na vara de inquérito, já tinha uma estrutura específica para isso, começou lá, e aí as varas disseram, não, o MP em especial, que tem uma força muito grande aqui, tem um núcleo de promotoria de violência contra a mulher aqui, ele começou a reclamar, e aí veio para a vara. Eu não posso avaliar se o atendimento não sei dizer se é melhor ou não. Eu acho que é menos pior do que na vara de inquéritos. Eu acho que, por ser uma vara especializada, tende a ter algumas preocupações do ponto de vista, em especial, das mulheres. Mas, por outro lado, é uma vara que tende a ter lógicas mais punitivas do que a vara de inquéritos, às vezes. Essa coisa do suposta proteção da mulher faz com que eu não livre, enquanto em na vara de inquéritos isso não aconteceria. Então, né, é uma situação muito difícil, né? Por um lado mas por outro lado não. Então, acho que essa questão, eu também não tenho uma posição muito certa se o ideal seriam varas especializadas, porque elas tendem a ter essa tônica de suposta proteção à mulher. E isso faz com que seja mais fácil a conversão para a preventiva, né? Então, acho que é algo que a gente precisa pensar. E esses juízes, eles tendem a não ter um debate muito grande sobre política criminal, né? Eles vão para tudo que é evento sobre violência contra a mulher, mas assim, eles não estão muito por dentro do debate de política criminal que a gente faz. Às vezes a gente faz, enquanto universidade, especializações, cursos, formações, e eles ficam muito alheios, assim, né? Como se eles fossem um espaço próprio, um gueto próprio, uma gangue, uma tribo própria, né? Eles. E acho que isso é prejudicial. Eu acho que, assim, né? Enfim, problema complexo exige respostas complexas, né? Uma coisa só não vai resolver. Tirar de uma vara, botar na outra, não é a solução. Eu acho que tem que ser um conjunto de coisas. Eu acho que até pode ficar na vara, mas que você insira nesse contexto de política criminal. Ou tire e ponha na vara de inquérito policial, mas pense essa questão da proteção à mulher. E essa questão da mulher, que aí já linkando com a última pergunta da Carol, também é uma questão complexa, né? Quer dizer, muitos deles falavam, poxa, eu queria ouvir a mulher para saber se ela pode ser protegida ou não pode, já que ela é a grande protagonista do debate. Diferente de outros crimes, tráfico de drogas, a grande discussão é a mulher vai ser morta ou não. Então, eles dizem, seria muito importante, e isso foi uma fala tanto do defensor, quanto da promotora, quanto do juiz. Seria muito bom que ela estivesse aqui. Bom, de fato, a audiência de custódia não é pensada para a participação da vítima, mas eu acho que, levando-se em conta a especificidade desses crimes, eu acho que a gente poderia começar a vislumbrar essas mecânicas. Eu também não tenho uma posição formada sobre isso, mas eu acho que seria interessante, em especial, diante dessa situação de proteção, das medidas cautelares, que é uma situação muito frágil, muitas vezes, né? Ela pede a medida protetiva e o cara continua ameaçando ela e ela não consegue, e às vezes, de repente, ela, diante de um juiz, essa situação possa se conformar de uma forma mais tranquila. Olha, ele tem que sair da casa, discutir as situações emergenciais que envolvem a violência, porque é uma violência, ela é uma situação complexa, né? Então, assim, quem vai ficar com a casa? Quem vai ficar com os filhos? Como é que vai ficar a situação da pensão? Essas situações emergenciais,
que desembocam em 4, 5 processos. Para quem atende a mulher, sabe que é estressante para ela, né? Então, ela tem o processo da prisão dele, tem o processo do divórcio, tem o processo da medida cautelar, tem a questão do alimento. Ela acaba uma situação de violência gerando 4, 5 processos. Isso é muito ruim de manejar. Eu acho que o ideal seria a gente resgatar a ideia da lei de uma competência híbrida, que a gente pudesse discutir isso na audiência de custódia. Olha, então vamos resolver? Vamos, olha, você vai sair, você vai ficar com a casa, você vai ficar com a pensão, ele vai sair, não vai ter prisão para ele, mas ele vai sair, você fica com a pensão, você fica com a casa, isso acontece, e você discutisse aquela situação como um todo, porque é uma situação cheia de pontas. E aí você discute uma ponta e as outras ficam soltas. E não dá para resolver uma. É por isso que é uma situação muito difícil de sanar, né? E aí, voltando para a pergunta da Carol sobre a conversão, né? Que a gente, de fato, eu esqueci de apresentar esse dado, tem um índice de conversão grande. Mas eu acho que isso também pode estar relacionado a essa deficiência de políticas públicas, quer dizer, a falta de políticas públicas. Aqui, por exemplo, nós não temos uma casa de passagem, nós temos uma casa-abrigo estadual e uma municipal. Nós temos, acho que em todo o estado, nós temos 3 casas-abrigo só. E não temos um centro de referência especializado, não temos um centro para agressores, e muitas vezes esse sistema de justiça acha que a única opção é a prisão. Eu acho que eu não tenho, também não posso afirmar, isso pode ser uma hipótese a testar, mas em espaços em que há mais políticas públicas, pode haver uma tendência ou não, né? A lógica punitiva ela vigora por outras dinâmicas, pode ter uma tendência a você buscar outras alternativas, mas se eu não tenho política pública alguma, aquele magistrado, aquele juiz acha que a única coisa é a prisão. Fiz o meu papel de bom moço e prendi aquele rapaz, ponto. Né? Então, eu acho que, por isso que acho que isso precisa ser pensado no contexto das políticas públicas. E eu acho que isso é um problema também quando a gente pensa essas varas, né? Porque elas são muito alheias a tudo. Elas não se colocam no debate da política criminal, mas também não se colocam no contexto das políticas públicas. Quando a gente discute políticas públicas, pouco a gente discute o judiciário. A gente vai para o fórum estadual de não sei o que é política pública. Discute a casa-abrigo, centro de referência, não sei quem, e não discute o judiciário. Se eu não penso o judiciário aliado a essas políticas, ele continua sendo aquela ilha de poder ali, né? Pode fazer o que quiser, então a gente precisa inseri-lo dentro desse contexto, né? Para eu diminuir a conversão em prisão, eu preciso também ter mais política pública, eu preciso ter uma discussão, eu acho que isso precisa ser pensado de uma forma mais aliada. Com relação à questão e acho que isso tem muito a ver com a questão das medidas não privativas de liberdade, né? Assim, tem muitos estudos sobre isso também, né? Quer dizer, a própria pesquisa do IPEA, né, que mostra um sistema penal que quer o controle, que anseia o controle. E aí, por mais que ele não prenda, né, provisoriamente, preventivamente, ele aplica uma medida não privativa de liberdade para garantir o controle, um controle que ele não tem, um controle que é falso, porque ele não vai fazer absolutamente nada para garantir a segurança dessa mulher. Então, é essa tônica do controle, do poder, né, que ele vai aumentando, né, esgarçando a lógica punitiva, né. E, por outro lado, também essa questão da conversão da prisão, quer dizer, eu não sei se tu tens esses dados do DF, mas aqui há uma conversão grande de prisões preventivas, mas logo há a revogação. Ele prende preventivamente, mas logo depois ele revoga. Eu também não sei se aí essa conversão gera um tempo de prisão maior ou não. Mas aqui ele prende de imediato, toma as audições, tá ok, prendeu, quer dizer, né, em 30% dos casos, mas logo depois é revogada, porque também a demora e a delonga do sistema faz com que aquela situação se resolva de uma forma ou outra e ele revoga, né? Então, acaba levando a revogação da prisão logo depois também, né? Eu acho que eu tentei falar de todas as questões aqui que me foram levantadas. Não sei se eu dei respostas, mas estou mostrando o quanto o cenário é um cenário complexo, né? E a gente está falando, volto a dizer, que é difícil falar também do Pará, né? Eu falei de Belém, mas o Pará, volto a dizer, são os mais de 147 municípios. Assim, tem município que não tem nem sistema de justiça, que não tem política pública nenhuma. Então, assim, eu também não posso falar da realidade do Pará, como um todo. Que esse é um grande desafio, né? Se aqui isso já acontece, vocês imaginem nos interiores do estado, né? Então, isso também é uma grande dificuldade. A nossa pesquisa ela foi feita na capital. Exato. Não, Luana, eu acho que você toca em pontos muito, muito relevantes, assim. Eu acho, você perguntou sobre o índice de conversões aqui, né, e posteriores revogações. Aqui, como as audiências acontecem no núcleo de audiências de custódia, não nos juizados,
essas revogações acontecem pela via do habeas corpus. Então, é muito comum que, para casos de violência doméstica, haja uma revogação ali, uma alteração com concessão de liberdade provisória com cautelares, né? Então, 15 dias depois, 10 dias depois, né, há o processamento do habeas corpus e aí há a liberdade provisória. A revogação em si, não. Mas aqui no Distrito Federal, a média de duração de um processo, do flagrante até a sentença, o Instituto Veredas fez essa pesquisa aqui, é de 178 dias. Então, dá 6 meses, quase 6 meses. Então, se você tem uma prisão preventiva que não é revogada no tribunal, a pessoa passa 6 meses presa, aí vem a sentença, e aí tem os desdobramentos, né? Maria está com a mão levantada. Maria é mestranda do PPGD. Oi, todos e todos, estão me ouvindo? Muito obrigada, Luana, pelas suas explanações, pelos seus esclarecimentos. Eu me senti muito acolhida quando você falou que sobre o posicionamento, né, sobre a construção desses posicionamentos e da complexidade do tema. Eu tenho várias questões em relação à Lei Maria da Penha, e um receio muito grande dela ser levada a descrédito. Então, assim, a forma como ela vem sendo usada, né, pela política, pelo sistema de justiça, de não estruturação dessas políticas públicas, você acaba caindo num discurso de não tomada da vítima, né, como protagonista, e desse autor também, da escuta realmente ativa desse autor, do entendimento da complexidade dessas relações, me mexe muito. Na última disciplina que eu fiz com a professora Carolina, o meu tema do artigo foi os formulários, justamente por essa experiência prática e o incômodo que me deu daquilo você resumir a complexidade de um litígio, na verdade, de uma questão, de uma problemática da violência doméstica na mulher com um checklist. Então, assim, teoricamente, quando eu fui estudar um pouco como da formação daquele formulário, vamos dizer assim, só para contextualizar, foram 2 formulários criados, assim, 2 formulários potentes, criados de formas independentes, um pelo Conselho Nacional de Justiça, a partir de uma iniciativa dos juízes no Fórum de Combate à Violência Doméstica contra a Mulher, lá em 2018, e o outro formulário no CNMP, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a partir de uma parceria entre o Brasil e a União Europeia, e o FRIDA. São formulários com 20 e poucas questões, 29, 25, a diferença, eu acho que de um para o outro são 4, e são perguntas muito de uma objetividade simplista, né? Porque a gente precisa objetivar as coisas, sim, para poder atuar de uma forma, vamos dizer assim, racional e organizada para tentar realmente apagar um incêndio de cada vez, para a gente tentar entender aquela problemática. Mas os formulários, eles são muito simples, e eles acabaram sendo reunidos em um só, que foi a resolução, acho que 284, que fez, e agora saiu a promulgação da lei. Então, assim, a minha pergunta, e aí, para você que atua, né, que tem essa visão em todas, não só acadêmica, mas no dia a dia, é como não instrumentalizar, ou como criar critérios para que esse formulário ele não se torne mais um elemento de violência, porque a percepção que eu tenho, eu digo, de uma esfera muito micro, né, no meu mundinho, no meu globo, é que quando a gente é permissivo com determinadas questões, quando a gente não discute, por exemplo, porque isso é considerado como prova para permanência. A prova é o princípio de processo penal que é feita em contraditório para a defesa. Então, assim, quando o juiz fundamenta a manutenção por tempo indeterminado, que foi o que o BO de ontem, que eu não pude me reunir com Carolina, assim, por tempo indeterminado, por causa de um formulário, você explica o quê para esse cliente? E como ele vai entender, não só independentemente de se ele fez ou não alguma coisa, mas a complexidade daquilo, a racionalidade disso, porque ele não foi ouvido. E de um formulário que, durante a pandemia, é por telefone. Então, assim,
em que, enfim, então, assim, e essas coisas vão levando, né, esse solta e essa conversão da prisão, e logo em seguida essa revogação, essa questão, prendeu, mas soltou, né, bateu, mas já saiu. Isso vai levando a um descrédito, vai deslegitimando uma luta que é legítima, que é válida, que é uma vida sem violência. Mas, assim, a forma que se faz, a todo custo, e de como isso, por vezes, é ratificado por nós, né, que participamos atualmente, diariamente do sistema de justiça, seja como juiz, seja como promotor, seja como advogado. Então, essa é a minha indagação, assim, primordial. Como é que você enxerga esses formulários? Como criar critérios ou formas de limitação da interpretação desses formulários? Porque é algo, de novo, você transformar algo muito complexo, muito denso, que tem várias repercussões em um checklist. Isso é deslegitimar uma luta importantíssima, mas, assim, é banalizar a violência que é imposta às mulheres. Eu entendo dessa forma. Lu, vamos ouvir Antônio, e aí você responde em bloco, pode ser? Melhor. Antônio? Tá me ouvindo bem? Primeiro, professora Luana, queria dizer que eu te sigo no Cido, nossos 2 cachorrinhos, ó, bem igualzinho o seu. Eu ia até comentar outro dia no story seu, e aí acabei deixando de lado. Bom, por falta de intimidade, né? Não tem intimidade, não ia comentar o seu story sobre o cachorrinho. Mas eu li o artigo e achei, assim, muito interessante, professora, principalmente as propostas, né, dos abolicionistas, nesse ponto que você toca, porque percebo que é tão difícil falarmos, né, quem segue essa linha, em pensar outro Estado, né, que assim muito bem como você pontuou na sua fala, e está no seu artigo, lá na página 140, nós estamos falando de um Estado que ele tem investido na violência como modo de normalizar os conflitos. Exemplo disso, ontem, no Rio de Janeiro, 25 pessoas assassinadas pela polícia em uma operação policial. E veja isso, né? Parece que o Estado ele não persegue outro caminho. Você trouxe outros modos de prevenção, que são políticas públicas alternativas à própria repressão. E outro dia, conversando com a professora Beatriz Vargas, e nós discutimos tudo isso, né, com relação principalmente a essa postura, ser abolicionista e ainda que preferir o direito penal em algumas situações. E nós, dialogando sobre essas situações, dizíamos, né, preferimos a polícia do que a milícia. São escolhas políticas também, né, porque nós temos que compreender o momento que passamos. Preferimos o direito penal à barbárie, porque o direito penal e o processo penal, ainda que ele seja tão desigual do modo como está organizado e está para nós, ele ainda funciona como um limitador do Estado dentro das relações Estado-sociedade. E gostei bastante do seu artigo. Não tenho pergunta, inclusive vou fazer uma leitura novamente desse ponto, né, de uma perspectiva criminológica, abolicionista, pela preferência ao direito penal, porque outro dia acompanhei o artigo da professora Maria Lúcia Caram, que você cita no artigo também, né? Você coloca o artigo dela. Só não reparei se é o mesmo que eu fiz a leitura, que é aquele que está publicado na revista Estudos Sediciosos. Deixa eu ver se é esse. Não é esse, mas o artigo dela da esquerda punitivista. Não sei se a professora conhece o artigo, né? É um artigo, assim, é o que ela mais apresenta quando ela vai falar em alguns locais, principalmente nos podcasts, ela já começa falando sobre esse artigo. Inclusive virou livro recente, né? Ela publicou como livro. E ela apresenta alguns debates, assim, que são reflexivos, né? Nós vamos pensar, mas eu acredito que, me parece que, nesse momento, são escolhas políticas, né? Nós temos um direito penal, uma lei Maria da Penha que está para proteger as mulheres, não que isso seja o ideal, no sentido de que a norma penal protegerá sempre, porque assim como a Maria Lúcia Caram coloca, que é um equívoco se proteger no direito penal, mas por enquanto, no modo organizado como a nossa sociedade está, desse jeito de proteção das mulheres, posso estar totalmente equivocado, né?
percebo que é assim, principalmente porque, professora, né, e todas e todos que estão aqui, desculpa, nem falei bom dia, pessoal, né, eu entrei meio que de penetra, porque eu recebo os e-mails, que eu participei de um encontro da professora Carolina, e eu recebo os e-mails, sempre que ela faz os encontros, eu recebo os e-mails de que há encontro no grupo, né, e aí eu participo, às vezes um pouco mais tímido, às vezes, né, com a câmera fechada, quietinho, em silêncio, mas gosto das discussões da professora Carolina que ela propõe aqui. Mas veja, eu trabalhei um tempo, professoras, né, e todos que estão aqui, como assessor substituto no Ministério Público do Paraná. Tinha muitas ações de violência doméstica. Em especial um ponto, o promotor que não era muito assim, né, da área de proteção, né, ele era bem rígido, mas tinha um ponto que me chamou muita atenção que ele colocou para discussão, e eu fiquei um tempo pensando, e ainda não cheguei à conclusão de se ele estava certo ou errado, era o fato de que ocorreu a violência, né, algo, vias de fato, crime que não fosse muito bárbaro, né, algo assim muito, uma ameaça, uma violência, ele pegava uns crimes um pouco menores de pena, em especial com penas menores, e na audiência de instrução e julgamento, se a vítima dissesse na audiência para o promotor, para o meu chefe, né, dissesse assim, olha, retornei com ele, estamos juntos novamente, né, ele perdoei pelo que ele fez, nós voltamos, ele melhorou, estamos, em especial diziam, né, estamos indo na igreja, porque esse era o argumento, né, voltou para a igreja, salvou tudo, né, melhorou a pessoa, outra pessoa, né, segundo coloca a sociedade. E aí diziam que estavam tudo bem. O promotor, que eu até entendia como um modo interessante de olhar o caso. Ele pedia a absolvição do réu, e ele, nas alegações finais, ele não pedia a condenação, né? E aí construir um argumento teórico, né, no sentido de desconstruir uma pretensa acusação ou punição pelo crime praticado, porque ele entendia que a vítima, né, ainda que ela seria a pessoa mais ofendida naquele caso, ela já tinha entregue o perdão para aquele, né, aquele acusado, o seu agressor. E eu achei interessante isso. Penso que talvez poderíamos analisar isso melhor também, né? E são essas as considerações, professora Carolina, e devolvo a palavra. E muito obrigado. Diga, Lu. Obrigada, gente. Obrigada, Antônio, pelo carinho. Pois é, gente, assim, eu acho que a gente volta a essa ideia de complexidade. Eu acho que isso é uma lógica, né, da modernidade, violenta da modernidade, é uma lógica simplificadora, a lógica dualista, né, do homem, macho e fêmea, o branco, né, o outro, né, e o normal. Eu acho que a modernidade ela trabalha com essa lógica, essa construção racional, simplificadora, né, e que muitas vezes nos impossibilita de compreender a complexidade dos fenômenos, né? E hoje em dia, eu acho que com as redes sociais isso também se torna mais evidente, né? Se as pessoas cobram, você é uma coisa, você é outra, e você tem que assumir uma postura ou assumir outra, né? Eu gosto do texto da Karan, acho que ele traz reflexões muito interessantes, mas, por outro lado, eu não gosto das leituras do texto. Eu acho que muitas vezes usam o texto para criticar o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT. Todo mundo esquerda punitiva, porque agora você abre a boca num evento, dá um ódio danado. Você abre o evento, eu sou feminista. Porque a realidade. Aí vem alguém lá do fim do não sei onde, lá, como é que a gente diz aqui, lá da baixa da égua, levanta a mão e fala: você já leu um texto que fala da esquerda punitiva? Porque os movimentos são punitivos. Isso me dá na telha. Então, assim, eu acho que o texto é interessante, traz reflexões interessantes de como a esquerda adere a discursos punitivistas. Mas eu acho que a gente não pode simplificar a nossa análise e ler os movimentos, todo o movimento negro, feminista, LGBT, só com isso, todo o movimento com essa pauta, porque são movimentos que trazem pautas, inclusive, descriminalizadoras que a gente não observa. Por exemplo, o movimento feminista com a pauta do aborto, né, o movimento negro, com o debate que faz também da questão das drogas, e várias pautas, o movimento LGBT, se a gente for pensar que, inclusive, a homofobia é crime em vários países, mas assim, simplificar tudo punitivista. Então, assim, as leituras, às vezes, são equivocadas. Então, eu não gosto muito das leituras que são feitas. Isso que me irrita um pouco, mas acho que traz reflexões interessantes, sim. Né? Assim como eu também, aquele texto do Nilo, que eu também, muita gente
ler de uma forma muito, muito simplificadora, que acho que é complicado, né? Parece que a Lei Maria da Penha, só a Carolina não viu, só as feministas que não viram, a abolição como uma feministação ingênua, e aí também acho uma leitura, né, como se os movimentos feministas não percebessem essas dinâmicas punitivas, eles percebem. Inclusive, nunca foi a pauta direta do movimento feminista a punição, repressão, né? É a pauta que o Estado traduz, é a pauta que o Estado escolhe, que as forças escolhem, mas a gente está falando de outras coisas há muito tempo, tanto o SOS Mulher e tanta política pública que a gente fala, mas o Estado não nos ouve, e aí taxar os movimentos é um desconhecimento, ao meu ver. E isso vale para o que a Maria colocou também, sobre a questão da avaliação de risco, né? Quer dizer, é a mesma coisa, é tentar simplificar o conflito e muitas vezes justificar a atuação ou inação do Estado, né? O Estado atuou com base aqui meu formulário, né? E isso também me preocupa, quer dizer, se eu não tenho centro de referência para atender essa mulher, se eu não tenho uma casa de passagem para atender essa mulher, eu vou achar que um formulário vai resolver esse conflito, vai ser suficiente, ainda mais como tu falaste por telefone, eu vou ligar, vou marcar A, B, C, pronto, está em risco, resolvido. Eu preciso de políticas públicas, eu preciso de políticas de assistência para essa mulher, eu preciso que ela tenha apoio para sair da casa dela e reconstruir a sua vida, né? Eu preciso de casa de passagem, eu preciso que ela tenha aluguel social, que ela sai, ela tem onde ficar no final de semana, ou durante uma semana, durante um mês, para que ela possa ficar com os filhos dela. Eu preciso de política pública para as crianças. Um formulário não vai resolver isso. E assim, isso eu tenho medo do formulário aqui ainda não tem sido aplicado, né? Ainda não é uma realidade a aplicação do formulário de risco. Muita gente nem sabe que existe, ou ouviu falar e diz que um dia vai chegar. E o meu medo é ele virar mais uma lógica legitimadora do Estado, do tipo, olha, mas nós estamos atuando aqui, tudo é com base no formulário, mais um, mais dois, está resolvido. E isso me preocupa, né? Assim, por isso que eu acho que é muito importante bater nas políticas públicas, né? Na importância de monitoramento das políticas públicas. A gente precisa de conselho, a gente precisa de movimentos fortalecidos, de movimentos que estão super enfraquecidos. A gente precisa ter conselho funcionando, a gente precisa ter outras políticas públicas funcionando, as políticas de prevenção, as políticas de assistência, a gente precisa de política pública, senão nada funciona, quer dizer, a gente continua batendo na pedra, na mesma moeda, né? E eu acho que essa é a questão. Eu não tenho muitas respostas, assim, não tenho respostas tão duras assim, porque são situações muito complexas. Ah, Luana, tu é uma coisa ou não é, então aplica ou não aplica, faz audiência ou não faz? Porque não tem respostas simples, são situações extremamente difíceis, extremamente complexas e que têm que ser analisadas nessa complexidade. Eu acho que esse é o nosso papel enquanto academia, porque se a gente ficar só simplificando, o problema é que precisa ter audiência de custódia, não precisa ter, tem que ir para várias, não precisa ter, é punitivista ou não é punitivista, a gente vai estar perdendo o problema em si. Eu acho que é isso que a gente precisa, né, com uma lupa, olhar as minúcias do problema, analisar essas situações e como elas acontecem, analisar que muitas vezes essa prisão pode ter salvado a vida de uma mulher e, ao mesmo tempo, ter casos de pessoas que foram presas por uma ligação. Eu vi um caso de uma prisão provisória por perturbação da tranquilidade, até um artigo sobre perturbação da tranquilidade, que virou uma época aqui que era só perturbação da tranquilidade, era uma moda. E era um caso que o cara ligou para a mulher no final de semana, ela fez uma ocorrência por perturbação da tranquilidade, ele ficou preso provisoriamente porque ligou para uma pessoa no domingo. Então, se você tem de uma ponta a outra, né, realidades muito díspares. E aí, como lidar com isso? Tem uma resposta para isso, né? Então, a gente precisa analisar toda essa problemática. Eu acho que as audiências... Uma coisa que é interessante da lei, eu acho assim, de tudo, né? Dos movimentos, eu acho que os movimentos, eles têm, por essa preocupação com a cobertura da vida, eles trazem muitas reflexões e muitas observações que são pertinentes e que devem ser levadas em conta. Eu acho que isso, do processo da luta das mulheres, dos movimentos, né, pelo enfrentamento da violência contra a mulher, muita coisa veio à tona, assim, desde as lutas das micro-relações, né, até, efetivamente, a construção de políticas públicas. A Lei Maria da Penha, ela vem nessa lógica também, de falar de prevenção, de assistência, de apontar para tudo que ela dá tiro, para tudo que é lado, falar de prevenção, de assistência, de repressão, de currículo escolar, de não sei o quê. Então, essa é uma lei que ela tem esse paradigma mais amplo, digamos assim. Eu acho que isso é positivo, eu acho que as audiências de custódia devem ser pensadas, talvez pensar as audiências de custódia no contexto da violência doméstica possa servir para que a gente pense outras questões
que não estão vindo à tona facilmente. Então, eu acho que isso pode servir para abrir os nossos olhares, assim. Eu acho que isso é uma questão que vai para além da conversão ou não conversão. Claro que isso é um ponto importante e central, mas eu acho que envolve outras questões. Quem participa dessas audiências, quem não participa, o que acontece no pós-audiência. Eu acho que tem muita coisa que tem que ser pensada disso também. E acho que talvez essa seja uma seara interessante de análise. Eu acho, Lu, que é justamente esse ponto de encontro, né? No sentido de que a audiência de custódia é a porta de entrada do sistema de justiça criminal e tem havido muito investimento em tornar essa porta de entrada do sistema de justiça criminal também uma porta de entrada para políticas públicas. Então, o Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, tem investido muito na criação de equipes multidisciplinares que possam fazer um atendimento, um encaminhamento assistencial, um encaminhamento para todo tipo de política, né? Política de saúde, trabalho, educação, para aquela pessoa que está ali em liberdade provisória com medidas cautelares, num sentido de dar aquilo que você falou, né? Dar outras opções ao juiz, à juíza, que não sejam a prisão provisória, né? Para entender, não, essa pessoa pode ficar em liberdade provisória, mas eu vou fazer um encaminhamento tal, né? Ela vai ter acesso a um serviço, a uma política pública aqui. Isso tem sido uma política judiciária, não sem as suas complexidades, né, de ser uma política top-down. Então, é o CNJ sendo o CNJ ou órgão disciplinar ou um pensador de políticas públicas, planejador de políticas públicas executando num tribunal estadual, que é autônomo e que tem suas prioridades, orçamentos e outras formas de se fazer política judicial, mas há aí um indicativo, né, de que a audiência de custódia é essa porta de entrada que deve fazer a interlocução com políticas públicas. E aí, em que medida a gente insere a perspectiva de gênero na custódia, né? Eu acho que você toca num ponto aqui que, independentemente, se a gente tiver a audiência de custódia sendo feita no juizado ou no núcleo geral, né, na vara de inquéritos, por exemplo, você precisa de perspectiva de gênero na vara de inquéritos e você precisa de reflexões político-criminais no juizado. Eu me lembrei muito de você falando da pesquisa da Marília Montenegro, pessoa de Mello, sobre a justiça restaurativa no âmbito da violência doméstica, em que ela diz, né, nós temos justiças especializadas sem especialistas. Então, é alguém que está ali no juizado de violência doméstica porque é o fórum mais perto da sua casa, porque para fins de progressão na carreira é melhor passar por ali, não porque de fato a pessoa tenha um envolvimento com o tema. E a mesma coisa acontece na audiência de custódia, né? Muitas vezes o juiz está ali na vara de inquéritos, não porque ele tem uma perspectiva descarcerizante, crítica, não, é porque para ele, para acomodação da vida pessoal dele, é melhor estar ali na custódia. Então, a gente tem uma série de complexidades. Por outro lado, né, Lu, a gente pode ter também uma equipe multidisciplinar que não tenha perspectiva de gênero e que reforce determinados estereótipos familistas. Há uma grande imbricação também entre comunidades terapêuticas e medidas cautelares. Então, em que medida uma medida protetiva criativa, como você falou, pode ser frequentar um culto, voltar para a igreja, né? Então, você vai criando, quanto mais você cria fatores, cria setores, cria grupos, maiores são os desafios de se associar tanto política criminal como política pública, que é algo sobre o qual eu falo há muito tempo, e a perspectiva de gênero, né? Como é que a gente consegue fazer esse encontro? Talvez a audiência de custódia seja esse momento, né? Seja esse local para essa discussão do que você está nomeando aqui de enfrentamento, né? Prevenção, assistência e responsabilização. Acho que foram essas as provocações que eu tirei da nossa conversa por enquanto.
Mais alguém, gente? Mais alguém quer falar? Bianca quer falar? Quem mais? Tayane, Bruna, quem eu sei que pesquisa o tema que está aqui, mas todo mundo, fiquem à vontade para falar. Eu não ia falar, mas como você chamou meu nome, eu me senti presente. Não, na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta, mas só um comentário, assim. O meu primeiro estágio na graduação foi na Delegacia da Mulher, pela Defensoria Pública, né? Porque eu entrei na Defensoria Pública como estagiária e me lotaram na Delegacia da Mulher. E aí a minha função era fazer as medidas protetivas e as queixas-crimes. Isso sozinha, assim, porque eu não tinha nenhum defensor nem defensora comigo. Era meu primeiro estágio, e aí eu recebi o que as mulheres, né, com históricos de violência e fragilizadas, e eu ficava meio desesperada, assim, meu Deus do céu. Teve, inclusive, uma mulher que chegou para mim uma vez e falou, ele disse que vai me matar hoje. Aí eu fiquei assim, olhando para ela, eu vou chamar dela. E aí, tem essa fragilização, né, porque você colocar uma estagiária, primeiro estágio, sozinho, na Delegacia da Mulher, para fazer medida protetiva e queixa-crime, e eu ficava, meu Deus, e era assim, se eu não levasse, eu mandava para a defensora, né, por e-mail, ela corrigia, e depois eu que tinha que protocolar. Porque se eu não fosse protocolar, ninguém ia também, né, então eu ia para o fórum, que era, de certa forma, perto, e protocolava. Mas uma coisa que me chamou muita atenção é porque, assim, era só eu e a delegada de mulheres, né? Isso que eu me lembro, assim, todo o corpo ali eram homens, eram policiais. E aí teve um dia que o policial que ficava na entrada, recebendo as mulheres que chegavam, ele fez um comentário assim, não exatamente essas palavras, mas parafraseando, a violência tem crescido muito, porque também agora as mulheres querem assumir a posição dos homens, quer fazer aquilo que é próprio do homem, né? Quer mandar, quer assumir o comando e tal. E eu fiquei olhando assim, eu fiz, meu Deus do céu, é ele que está recebendo as mulheres que chegam. E aí é muito isso, assim, a falta de uma preparação sobre visão de gênero, né? Tipo assim, quem é essa pessoa que está recebendo? Como é que esse policial, homem, que está recebendo essa mulher violentada, tem a perspectiva de que a responsabilidade pela violência é dessa mulher que tem assumido uma posição de trabalhar, de não se submeter, de não ser submissa, sabe? E aí eu fiquei pensando assim, eu fiquei, tipo assim, meio em choque, mas não tinha muito o que fazer, né? E é isso, assim, como é que ok, a gente tem uma delegacia da mulher, ótimo, mas como é que está sendo oferecido esse serviço? Né? Tipo, é só por ser delegacia da mulher que vai ter um atendimento especializado? Não necessariamente. Então, mais esse comentário mesmo. Eu vou. Oi, bom dia a todas e todos. Eu pesquiso sobre audiência de custódia com a Carol desde 2016 e eu sou advogada colaboradora no Núcleo da Mulher do Distrito Federal, da Defensoria Pública, desde 2019, e eu trabalho prestando assistência jurídica justamente para mulheres vítimas de violência doméstica. Então, uma questão muito forte foi o que a Carol perguntou, é como colocar essa mulher na audiência de custódia, assim. Quando eu penso, assim, todo o procedimento, em tudo na audiência de custódia, eu não consigo ver essa mulher lá. Mas, ao mesmo tempo, eu também atendo essa mulher depois, enfim, na audiência de justificação, instrução, enfim. E eu sei de toda a dificuldade, enfim, logística de procedimento, mas eu também sei da importância que talvez seria se ela tivesse participado de alguma forma nesse momento. Só que aí eu vou para o que a Bianca falou. Eu acho que tem um problema muito grave na primeira pessoa, porque a primeira pessoa que atende essa mulher é a delegacia, o delegado, enfim. E eu acho que ali já deveria ter esse cuidado de, igual a Carol falou, assim, que às vezes chega o APF lá na audiência de custódia e lá não tem falando se aquela mulher tem interesse ou não numa medida protetiva, se aquela mulher tem interesse ou não de ser incluída no Provide. Então, eu acho que, não sei, eu tenho essa visão que essas questões já deveriam ter sido resolvidas na delegacia, naquele primeiro momento, assim, dela chegar lá e ela falar se ela vai ter interesse, porque talvez isso poderia ajudar
na audiência de custódia para saber se o juiz decreta ou não, é que o formulário de risco já fosse observado lá naquele momento, porque, sei lá, dependendo, por mais de todas as questões problemáticas que a Maria falou, poderia também ser alguma coisa para o juiz, na audiência de custódia, o juiz, enfim, usar para avaliar se tem necessidade ou não dessa medida protetiva. Então, eu acho que tem muitos problemas, assim, né, nesse primeiro contato que a vítima tem, né? Porque, por exemplo, no DF, se fosse só para a questão da verificação da medida protetiva, se está sendo cumprida ou não, no DF eu atuo no primeiro e no segundo juizado de Brasília, e tem a audiência de justificação, que costuma ser mais ou menos um mês depois que enfim, foi decretadas as medidas protetivas. E nessa audiência de justificação, verifica se a medida está sendo cumprida, se o ofensor voltou a entrar em contato e tudo mais. Então, tem esse cuidado de ver se está tudo bem com aquela vítima. Mesmo que ela não tenha sido ouvida na audiência de custódia, algum pouco tempo depois ela vai ser ouvida, né? Mas eu sei que isso provavelmente não é o que ocorre em vários outros estados e tudo mais. Mas eu acho que é isso, assim, uma angústia para mim é muito esse primeiro contato da vítima e a forma como ela é recebida, quem são esses profissionais que a recebem, as perguntas que são feitas, se ela se sente acolhida ou não. Porque, por exemplo, tipo, tem muitas vítimas que quando você lê o APF, você vê assim, coisas gravíssimas que o cara, enfim, ameaçou, agrediu ela, os filhos e tudo mais. E aí entra a questão da casa-abrigo, que poderia ser uma possibilidade, mas você conversa depois, porque depois eu ligo para a vítima e tudo mais para conversar, ela não sabe nem o que é a casa-abrigo. Assim, no APF tem lá falando, a vítima não teve interesse de ir para a casa-abrigo. Mas aí você vai conversar depois com ela não sabe nem do que se trata a casa-abrigo. Então, assim, eu acho que tem um problema muito grande, assim, nesse primeiro contato da vítima, dessas pessoas que, é igual a Carol falou, existe um lugar especializado, mas será que essas pessoas que estão lá realmente são especialistas, realmente têm? Enfim, são várias questões. Eu posso comentar? Eu achei muito interessante a fala das duas, né, justamente sobre essa questão, né, quer dizer, a gente tem o primeiro atendimento da vítima e o primeiro atendimento do agressor, a primeira vez que o agressor, que é o ouvido, digamos assim, que seria na audiência de custódia, né, e ao mesmo tempo pensar em como as audiências, as políticas, elas são desconexas, né, quer dizer, tudo muito distante, por isso a dificuldade de diálogo dessas situações, ao mesmo tempo, quer dizer, ela vai falar com a delegada, e às vezes nem é a delegada, como escrivã, uma investigadora, para relatar o fato. Olha, ele me bateu, fez A, B, C. Depois mandam ela para uma outra pessoa, para a estagiária, para pedir medida protetiva. O que é que tu está precisando? Que muitas vezes é só um checklist também. Olha, você quer essa aqui? Marca aqui, igual você quer afastamento lá? Quer isso, quer aquilo outro? Aí ela marca, né? Se dizer, ela não sabe que ela pode pedir outras, muitas vezes são outras as medidas necessárias, ela não sabe que ela pode pedir, ela só pede aquele rol que esse aqui não quero, não quer que ele saia, não quero. Aí dali manda para a justiça, quando vai lá na audiência de custódia, ela vem com uma presença fantasma, porque ela está presente, mesmo que não fisicamente, ela é uma presença fantasma na audiência de custódia, aí vão falar se ela vai morrer, se ela não vai morrer. Quer dizer, não há conexão alguma entre essas situações, que deveriam ser, né? Quer dizer, o ideal seria ela poder contar a situação, dizer o que ela tem medo, quais são as possibilidades, o que ela precisa de proteção naquele momento ou não, quais são as medidas. Isso que ela falou é muito comum, que as mulheres nem entendem direito aquelas medidas protetivas, até porque ela está tão aflita naquele primeiro momento, não explicam para ela direito o que significa cada coisa, se ela pode ter ou não, o que vai acontecer. E isso se perde. Aí, ao mesmo tempo, na audiência de custódia, como é que eu vou ter dimensão do risco ou proteção dessa mulher se ela já não teve esse atendimento, né, devido, se ela não passou por tudo isso, nem ele também. Então, eu acho que uma das coisas também, eu vejo em alguns estados iniciativas nesse sentido. Aqui, por exemplo, nós tínhamos o Propaz, que era a ideia de ter no mesmo prédio, como funciona na DATA, aqui também na Delegacia da Criança e Adolescente, você tinha o MP, o judiciário, a defensoria, a delegacia, a mulher ia de sala em sala e o atendimento era feito de imediato. E a ideia era que, inclusive, a audiência de custódia pudesse acontecer lá naquele lugar. Mas, assim, também foi mais uma política que só funcionou na apresentação, né, que é uma coisa também que eu odeio, sempre critico, porque às vezes eu acho um horror, fazem aqueles eventos maravilhosos, dá na imprensa, foi lançado o botão do pânico, aí todo mundo, tem botão do pânico.
A gente vê, não tem. Você com 2, 3 botões, está operacionalizando. Lançaram um programa integrado, lançou uma semana, passa um mês, não tem mais ninguém lá. O judiciário já não foi, o MP não foi, a defensoria não foi. Então, isso também dificulta. Por isso, eu acho que até para a gente pensar a audiência de custódia nesse espaço, deve ser uma dinâmica até estrutural, né? De onde isso acontece, qual a interlocução disso, dessas políticas, para onde ela vai ser encaminhada, né? O que pode acontecer, esse atendimento dela, isso deveria ser feito de uma forma conjunta, e não é. Então, assim, por isso que muitas vezes os relatos são tão desconexos também. O relato da audiência de custódia é um, da medida protetiva é outro, com a investigadora é outro, acabam sendo coisas super desconexas, justamente porque a gente não pensa nessa integralidade. E a violência, e uma das diretrizes de enfrentamento à violência é justamente a integralidade. Quer dizer, eu preciso entender esse contexto e pensá-lo de forma integral. Aí ela já vai contar outras coisas que acontecem do ponto de vista da família lá para o defensor público no divórcio. Aí eles já dizem para ela, vai falar, olha, mas é porque tem a questão, eu não tenho como sustentar. E eles falam, não, mas isso aqui não é conquista, isso aqui vai falar com o defensor lá da família quando você for pedir o divórcio. Aí as falas ficam extremamente fragmentadas, você não consegue ter uma visão do que está acontecendo ali, porque você só tem uma visão parcial, né? Só tem um relato parcial, essa é uma dificuldade também. Aí ela fica rodando, e às vezes é horrível, é uma loucura, a gente liga para ela e fala, teve um despacho no processo, ela, qual deles? Foi o da prisão, tá, esse aqui, e o da medida protetiva, e não sei o que, ela fica confusa, são vários processos, várias pessoas, sem contar que ela tem que falar tudo isso ao mesmo tempo, né? Falar para a estagiária, falar para a delegada, para a investigadora, para o juiz, para a equipe multidisciplinar, para não sei quem. E uma hora cansa, né? Como qualquer pessoa dá na telha. Tem uma hora que você diz, então, beleza, não aconteceu nada, beijo, vou partiu, vou cuidar da minha vida. Você não aguenta aquilo, é insuportável. É um sistema que torna isso insuportável. Gente, então... Estou vendo aqui os comentários, acho que a gente não tem nenhuma pergunta, tem mais comentários mesmo, né, de reação às falas. E não havendo mais perguntas, já são 11h51, eu acho que a gente pode encerrar. Eu queria agradecer muitíssimo a participação da professora Luana Tomás, que é uma grande companheira, e estamos... aqui, né, comemorando 1 ano de atividades do grupo, e a gente vai seguir. No próximo mês, em junho, nós vamos ter uma colega de universidade da professora Luana, que é a professora Ana Cláudia Pinho. Aí a gente vai para o processo penal, a gente vai discutir processo penal e garantismo, com a participação da professora Luana, em junho, e em julho, nós vamos ter a professora Ana Míria Cariranha, que vai falar sobre também questões de gênero e raça, a partir da tese de doutorado dela, que ela acabou de defender. E aí a gente encerra as atividades desse semestre. E aí queria agradecer muitíssimo a todo mundo, a todas, todos que participaram. Todos são sempre muito bem-vindos aos nossos encontros. A gente sempre faz a divulgação nas redes, né, no Instagram do IDP, no meu, no site do IDP, então, e sempre nos reunimos na primeira sexta-feira do mês, ou de manhã ou à tarde, conforme a disponibilidade das professoras convidadas. Então, desejo a todo mundo um ótimo fim de semana. A quem é aluno do PPGD, aluna do PPGD, até daqui a pouco, que a gente tem aula às 2 horas, na disciplina Gênero, Direitos Fundamentais e Sistema de Justiça Criminal, nossa primeira aula hoje, e até o nosso próximo encontro aqui do grupo. Muito, muito obrigada. Obrigada, Luana. Beijo para todo mundo. Obrigada, gente. Até a próxima. Até mais. Professora, rapidinho, a senhora viu que eu mandei uma mensagem para a senhora no WhatsApp? Vi, Bianca, vi. Hoje, depois da aula,